Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de março de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2224. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 21 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 14 máximos. O tema é paraetiologia psicopatológica. A especialidade é a paraclínica. Quem redigiu o verbete é a nossa especialista, a psiquiatra, a professora Adriana, que está ali firme. O nosso não deu para chegar devido ao vento do avião. Definição. A paraetiologia psicopatológica é a especialidade conscienciológica aplicada ao estudo e à determinação da paracausa da psicopatologia a partir de análises, investigações e prescrutações dos parafatos, da holobiografia, da paragenética, dos parafenômenos e da multidimensionalidade envolvendo a consciência pesquisada. A busca pelo entendimento da origem das incoerências pensênicas. A penseridade enquanto variável de estudo para o entendimento da paraetiologia. A observação da repercussão do holo pensênico nosográfico da paraprocedência. A atenção ao holo pensênico baratosférico da Cracolândia, da boca de fumo e do prostíbulo. O predomínio do SEM repercutindo no N do pensene. A dissecção analítica da influência do mecanismo consciencial prévio e atual da paraetiologia psicopatológica. A pesquisa aprofundada através da autocognição dos traços conscienciais envolvendo as síndromes psicopatológicas. A perscrutação do impacto do temperamento na doença psíquica consciencial. As consequências do temperamento nas inter-relações. A investigação dos trafalhos presentes na redução da autolucidez. Eu vi apenas alguma coisinha aqui. A patologia tem mais de 20 linhas. A constatação, através da autoexperimentação, da vivência do estado vibracional, enquanto ferramenta para o equilíbrio químico cerebral. A sinalética energética e parapsíquica auxiliando o entendimento da paraetiologia na aura epilética, no ataque de pânico e no episódio dissociativo. O achado das paracausas psicopatológicas através da investigação das consequências holossomáticas das múltiplas vivências conscienciais. Eu li apenas aqui uma introdução, tem mais de 20 linhas também a parafatologia, vale a pena ver com calma. Agora, na remissiologia dos 15 itens nós destacamos a agudização do autoparapsiquismo, aprofundamento da pesquisa, cacuete holobiográfico, fenomenologia holossomática, raiz do temperamento. Agora, a fase enfática que está perfeita aqui, foi até assinalado como chamativa, as pesquisas relacionadas com a identificação da paraetiologia psicopatológica são as bases para a autocura e para a interassistencialidade, as consciências com transtornos psíquicos. Você já realizou pesquisas quanto aos parafatos envolvendo a origem dos distúrbios mentais? Esta pesquisa qualificou a assistência tarística? A bibliografia, nós lembramos que tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aqui do João Paulo conosco. Para investigações, são 20 itens. Para causas, para análise, para diagnóstico, para conscienciometria, para evidência, para clínica, traumas, fobias, origem, multidimensionalidade, multiexistencialidade, concausalidade, intraconscienciologia, ou intraconsciencialidade, etiopatogenia, psiquiatria, consciencioterapia, autotemperamentologia, psicopatologia e interassistenciologia. Agora, o verbete hoje aqui do dicionário
diz respeito ao grupo Karmologia. Eu chamo a atenção aqui para a argumentação que fala dos grupos evolutivos, das equipes intrafísicas e das equipes extrafísicas. E no adendo tem 7 para pesquisas, para a pessoa estudar a sua condição, que é a identificação dos grupos pretéritos de consciências afins. Agora, questionamento aqui. Ontem, num trabalho de mesa, exteriorizei energia através do fronto chakra para o médico psicofônico. E esse, sem que eu dissesse nada, comentou que sentiu sua orelha esquerda zumbir e, no mesmo instante, lembrou-se de mim. Depois disse que eu estava sendo arrogante em exteriorizar energia durante o trabalho, que era para eu ficar passivo. O professor poderia comentar a respeito disso? Durante esse trabalho de mesa, para mim, que ainda estou em desenvolvimento parapsíquico, qual seria a melhor postura? Passividade? Observação. Exteriorizei energia com intenção de ajudar, por isso não entendi a opinião do médico sobre a arrogância de minha parte. O caso é o seguinte, você está mexendo com o espiritismo. Os espiritismos têm que seguir o que eles mandam, tudo tem guia cego. Eles querem que a pessoa fique totalmente passiva e não participe de nada, seja apenas um boneco de ventríloco. Eles acham, por exemplo, que o melhor médio é aquele que é totalmente inconsciente, para poder manobrar à vontade. Então, veja, isso não tem nada a ver conosco, é tudo diferente, de modo que você vai criar problema. Sessão espírita com os processos da conscienciologia não combinam bem. Olha bem o que você está fazendo. É possível realizar TENEPS em uma varanda aberta sem vidro? Sim, dependendo da pessoa. Moro no Rio de Janeiro, em um edifício com varanda, e gostaria de saber se posso colocar ali uma poltrona para fazer TENEPS. Sim. Olha bem se ela aguenta o peso da poltrona. Igual para você. Enfatologia, página 54, quinta linha. A investigação dos trafares presentes na redução da autolucidez. Existe até um capítulo do Homo Sapiens Pacíficos que fala especificamente sobre os redutores do autodiscernimento, né, que são os redutores da autolucidez. E lá o professor Valdo ele faz uma lista de 100 trafares relacionados com essa redução do discernimento. É importante a pessoa que vai estudar a própria psicopatologia, ou quando se vai estudar uma psicopatologia, avaliar não só aqueles critérios diagnósticos que o próprio DSM-4, o Manual da Psiquiatria, ele coloca, mas também o quê? Quais são aqueles traços característicos da pessoa, aqueles traços conscienciais, os traços antievolutivos dela, que podem estar convergindo para uma apresentação de uma psicopatologia. Uma questão interessante seria fazer um inventário sobre esses 100 traços colocados nesse mini conscienciograma das patologias humanas, do Homo Sapiens Pacíficos, para avaliar a presença ou não de determinado percentual desse traço e avaliar se tem relação com a psicopatologia apresentada pela consciência. Na fatologia, 7ª linha. Autocrítica cosmoética embasando as para-investigações do emocionalismo pessoal. É interessante na questão da investigação pessoal, né, da questão do emocionalismo, é que muitas vezes a pessoa ela parte do princípio de um autoengano, e isso vem com muito pouca autocrítica. O ideal é que a pessoa ela tenha uma autocrítica condizente com a realidade, e para isso ela tem que ser cosmoética. Quando a pessoa ela parte do princípio que ela vai fazer uma investigação pessoal de algumas características dela, para ela avaliar se ela tem um emocionalismo ou não, é que ela seja o mais transparente e sincera com ela mesma. E isso entra a questão do Código Pessoal de Cosmoética. Por isso que eu chamei a atenção aqui da autocrítica cosmoética. Ela encontrando o que for que ela vai encontrar, mas que ela seja sincera nessa pesquisa. Senão, não vai resolver. Em tertúlia passada, o senhor comentou sobre a importância da lignina na constituição vegetal e a sua influência benéfica no soma. Gostaria que explicasse novamente tal associação e também que comentasse sobre qualquer semelhante relação da magnetita com o eletromagnetismo pessoal. Olha, o processo da lignina é muito sério, porque é o fitoectoplasma.
Na verdade, a parte da energia do cosmos mais séria está a partir da lignina e do fitoectoplasma. Então, isso mexe com o universo inteiro, o cosmos inteiro, as consciências todas, os seres vivos todos. De modo que é muito sério, é muito mais do que a magnetita que influenciar o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, onde tem magnetismo, influi. É um processo do ímã e outras coisas mais. Mas o caso da lignina é mais sério, tem que pensar nisso. E a gente tem que viver com o processo da lignina para a gente expandir o problema evolutivo nosso, principalmente em matéria de assistência, de parapsiquismo e outras coisas mais. No dicionário temos em separaciologia, página 35, quarta e quinta linhas, igual ao lendário Atlas, é só me dar uma alavanca que levanta o mundo. Essa citação não é atribuída a Arquimedes? Eles dizem do Arquimedes, mas o Atlas é que era o homem que levantou o universo. Por isso que é que nós colocamos aí. O Atlas é que era o forte. O Arquimedes, eles olham mais em matéria de equação, que mexe com água e outras coisas mais. Na estrangeirismologia, você poderia nos explicar melhor 2 itens. O estudo da influência do Zeitgeist no aparecimento dos transtornos emocionais e a presença do Schadenfreude no temperamento pessoal. Como pesquisar esses fatores nas nossas consultas diárias, com tempo curto para esse aprofundamento? Ali no estudo da influência do Zeitgeist no aparecimento dos transtornos emocionais, né? O Zeitgeist é uma expressão, né, que significa o espírito do tempo. Então, a ideia aqui nessa expressão é a gente poder avaliar qual que é a influência cultural e daquele momento em determinada sociedade que tem influência no aparecimento de determinada psicopatologia. Uma das questões clássicas que a gente vê no momento atual é o processo do modismo e a anorexia. Então, essa é uma questão que fica bem caricaturada para a gente, né? Existe, com o processo da internet, muitos locais que antigamente não tinham uma preocupação maior com a vaidade, que passam a ter, porque essas informações culturais elas passam a ser mais universais. E, em determinados momentos, a gente vê que determinadas regiões passam a ter determinados síndromes que antes não existiam. A anorexia é um exemplo dela. Com relação à presença do Schadenfreude no temperamento pessoal, o Schadenfreude é justamente a satisfação malévola. Existe um verbete do professor Valdo que se chama Raiz do Temperamento. Nesse verbete, ele coloca em determinado ponto 5 variáveis para a gente fazer uma dissecção dentro do temperamento da pessoa. E uma delas é a questão da pensenidade. O próprio holopensene, se ele é mais malévolo ou ele é mais benigno. E a gente vê que existem determinadas psicopatologias que a índole pessoal, o temperamento da pessoa, ela tem um prazer em ver a outra pessoa não se dar muito bem, né? Ela gosta, ela tem aquela sensação de que se o outro não vai bem, isso ocasiona um prazer para ela. Então, isso faz parte do temperamento dela. A gente vê nas próprias distimias, né, aquela acidez, o sarcasmo, isso dentro de uma relação com o temperamento da pessoa. Agora, eu vejo que dentro da nossa prática, a gente tem que ficar atento a todos os detalhes, todas as impressões, tanto da pessoa que chega, a forma que ela se veste, o cabelo, as unhas, a forma como ela se comporta, como ela reage a uma colocação nossa. E isso a gente consegue perceber nuances do temperamento dessa pessoa. E isso leva a determinados diagnósticos e que, se ela não tratar essas características do temperamento dela, fica difícil o tratamento só com a medicação, né? Obviamente, a medicação ela vai tratar os sintomas, mas a personalidade, a característica, ela não vai tratar. Isso a pessoa tem que fazer uma pesquisa pessoal, ou a própria consciencioterapia ajuda muito nesses casos, para a pessoa conseguir modificar determinadas formas de funcionar.
comente em Legislogia, página 57, a respeito da ineficiência das leis intrafísicas do direito criminal para os crimes interprisioneiros evolutivos, como o paradireito pode ajudar para o declínio desse quadro. Eu vejo que essa é uma questão de muito estudo e de pesquisa, porque muito dos crimes que a gente vê aí dentro da própria psicopatia são crimes que o direito criminal ele julga, mas isso tem uma implicação muito maior que é o processo do paradireito, que tem a relação com as interprisões grupocármicas. Num crime que é feito por uma psicopatia, né, um paciente psiquiátrico que faz determinado delito, ele vai, digamos, pagar esse crime aqui, né? Então, ele vai cumprir uma pena, ele vai ser obrigado a fazer um tratamento. Mas existe uma questão muito maior, que é o processo do curso grupocármico, das relações de interprisão grupocármica, que aí entra a questão do paradireito. Então, até o restabelecimento, né, daquele curso grupocármico que a pessoa passa de interprisioneira por vítima, de recomposição até a policarmalidade, essa é uma outra questão muito maior do que simplesmente o direito criminal. Entra no âmbito do paradireito. Olha, eu queria chamar a atenção que amanhã, sexta-feira, dia 2 de março, até o dia 18 desse mês, vai começar, então, a imersão na paradireitologia. Isso é do Colégio Invisível da Paradireitologia, aqui no campus CAEC. É uma série de professores com temas muito importantes. Tem uns que são gratuitos, a pessoa não paga nada para ir lá. Então, jeitinho brasileiro e flexibilidade cosmoética. É amanhã, às 15 horas. Depois, no domingo, tem Introdução à Paradireitologia, um vídeo debate. É gratuito, está falando aqui também. Agora, depois tem outros temas. Anticonflitividade, abertura do imersão laboratorial, debate da imersão laboratorial, e também vai ter uma complementar de paradireito do dia 16 a 18, sexta a domingo. De modo que tudo é paradireito. E falando em direito, eu quero agradecer aqui ao grande amigo Walter Sinelli, que me mandou Espaço Urbano e Criminalidade. Ele sabe que eu me interesso muito pela criminalidade, por isso que eu falo aquilo da Atena, etc. Tal. O povo fica danado da vida comigo, mas é necessário que a gente fale que nós estamos vivendo uma época de criminalidade sutil, com detalhes impressionantes. Ele me mandou isso aqui com dedicatória. É o Espaço Urbano e Criminalidade, lições da Escola de Chicago. Muito interessante. Eu quero ver o livro que eu não conhecia. Ele esteve aqui comigo rapidinho, o Sinelli. Agora, o melhor da história, isso aqui também é dele, é Wagner Sinelli. Adivinha o quê? Aqui está. O compositor e instrumentista Wagner Sinelli. É o mesmo do livro. Está entendendo? O livro aqui é sobre direito, etc., porque ele estudou fora. E aqui tem as músicas dele. Inclusive, ele me mandou aqui uns dados, que tem aqui um processo do filho dele na história, sabe? Invita-me a dividir caminhos, gravado em 20 dias. Peço que assista meu filho Daniel, ainda com 11 anos naquela data, que toca na faixa do bônus. Eu quero ver o que é isso aí, dentro do processo da música dele, o que é que deu. Então, ele está juntando as coisas todas. Eu vou examinar com calma. Eu quero agradecer ao Wagner, muito bom. Vamos tirar partido disso aqui, examinar bem. Agora, gente, eu vou ler aqui uma coisa que eu já li, mas que vai até agora o dia 4. Hoje é dia 1º, então tem mais 3 dias. IPTU 2012, Foz do Iguaçu, abaixo-assinado. Está disponível na entrada do tertuliário um abaixo-assinado destinado à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, reivindicando a revisão e redução do valor do IPTU. Eu fui o primeiro a assinar aqui essa reivindicação. Eu peço a vocês para entrar lá. É a Comissão de Gestão do Conselho dos 500. Vale a pena participar disso,
porque o negócio está demais. Nós não temos os benefícios que eles querem que a gente pague. Pagar uma coisa que você não recebeu é um pouco esquisito. Então é preciso a gente fazer um abaixo-assinado mesmo. Isso aí é a hora de fazer. Agora, Adriana, página 55, lá no final da parafatologia, 7ª linha de baixo para cima, o estudo da manipulação retrocognitiva via paracérebro, por favor. Ok. Essa daí vai uma linha de ideias, né? Começa aqui no estudo da manipulação retrocognitiva via paracérebro, o acesso à memória, a lembrança retrocognitiva traumática sobrevindo na memória da consciência incauta. Né? Eu vejo que uma das coisas bem sérias para a gente estudar dentro da questão de psicopatologia, e aí pensando num processo consciencial, passado, holobiográfico, é justamente a questão da holomemória. E, às vezes, a forma como o processo de assédio tem de ter esse entendimento da holomemória e você incutir determinada ideia ou determinada imagem a partir do paracérebro da pessoa que está sendo possuída, né, ou em semipossessão, e ali você desencadear várias reações a partir daquela lembrança. Então, assim, a manipulação, né, do assédio via paracérebro, né, da pessoa que está sendo assediada, através assim, de uma lembrança, de uma memória passada, e ali desencadeando várias questões. Tá, essa memória pode ser do próprio paciente, entre aspas, ou do assediador, e aí... A minha ideia aqui é justamente relacionada ao passado de quem está sendo possuído. Tá. Ou seja, o paciente que, em determinado momento... A gente vê que, às vezes, até na própria crise epilética, isso pode acontecer, de você ter, às vezes, uma hipótese, né? De você ter, às vezes, uma manipulação de uma lembrança traumática e aquilo ali vir à tona e, naquele momento, desencadear uma crise convulsiva, né? E, nisso, outras questões que a gente pode pensar, por exemplo, situações traumáticas, né? Às vezes, questões até de retrocognições, que a pessoa, às vezes, lembra de suicídios, né? E aquilo ali marca ela, aquilo finca ela, e ela começa a ter várias reações psicossomáticas a partir daquela lembrança assediadora. Ok. Obrigado. Adriana, só um instantinho que eu continuo. Então, o assédio teria acesso ao paracérebro do assediado, é isso? Veja, assediado e assediador são afins. Tá certo? A gente até pegar aqui o processo da grupo karmologia. Então, muitas vezes, a pessoa com sim, né, ela tem uma dificuldade de lembranças passadas, e isso é bom, isso dá uma segurança para ela, isso é positivo, mas o assediador extrafísico, não, ele tem a lembrança. E aí ele procura incutir, né, às vezes até através de manipulação de imagens, ou até do exopensene mesmo, ele incute na vítima, no possesso, a questão dessa lembrança. Através do quê? Via paracérebro. Às vezes até o evento foi conjunto com essas consex, né? O trauma foi em conjunto, o assediador às vezes foi vítima naquele momento e quer Exatamente. Tirar... Pode ser até que esse assediador ele seja vítima daquela pessoa, naquela situação anterior, ou ele acha que ele é vítima, que às vezes não é, né? Ou ambos viveram a mesma situação. Ou ambos viveram a mesma situação. Aí a gente pode pensar em N hipóteses, né? Adriana, na parafatologia, a primeira e segunda linha, né? A constatação através da autoexperimentação da vivência do EV enquanto ferramenta para o equilíbrio químico cerebral. Eu estou mais em dúvida o que seria esse equilíbrio químico. O equilíbrio químico cerebral que eu estou me referindo aqui, ele é justamente na questão de adequação de neurotransmissores dentro da arquitetura cerebral. Porque você sabe que toda sinapse, né, que é por onde acontecem as informações cerebrais, toda sinapse ela precisa de determinada afinidade de um neurotransmissor com um receptor, ok? Então, muitas vezes, quando você tem determinados bloqueios encefálicos, há uma dificuldade, um desequilíbrio, uma desorganização dessa afinidade neurotransmissor com o receptor.
E a gente vê que o estado vibracional ele é uma potente ferramenta para a gente melhorar esses bloqueios encefálicos. Com isso, obviamente, você provoca uma organização melhor dessas sinapses e essa afinidade de neurotransmissor-receptor. Tá ok. Agora, na própria parafatologia, a 14ª linha... Aonde? Parafato ou fato? Parafatologia, 14ª linha. As semipossessões não identificadas... Uhum. Aqui é o seguinte, eu chamei a atenção justamente das semipossessões, porque a possessão, às vezes, ela fica muito óbvia e muito clara, ela fica bem caricaturada, né? Às vezes, um paciente em possessão fica bem óbvio, né? Mas, às vezes, você está atendendo um paciente que ele está em semipossessão, que ele, em determinados momentos, ele coloca algumas ideias e algumas falas que ele nem identificou que não é dele. Aí, por isso que, em seguida, eu coloco ali o porta-voz do assediador na evidência psicopatológica. E, justamente, às vezes, o paciente que está ali, ou a pessoa que tem a psicopatologia que está ali, ela, muitas vezes, ela coloca determinadas ideias ou determinados pensamentos, às vezes até de forma agressiva. Isso, obviamente, é porque tem uma característica dela pessoal, então ela tem afinidade com esse assediador, e esse assediador manda recado, às vezes, através dessa pessoa. Ela se torna porta-voz desse assediador, e ela nem percebe. Não é porque ela apagou e ela não se lembra, ela não teve em possessão, não. Ela simplesmente nem percebe, às vezes, que aquela ideia nem é dela. Tá Por ok. isso que eu chamei a atenção ali da semipossessão. Tá, obrigado. Na sequência, aí você fala do porta-voz, que você já comentou. Continua aí, fala na detecção da sofisticação assediadora, esse refinamento aí, que eu acho que isso tem a ver com o processo. Na sequência. Ok. Achou aí? Uhum. A detecção da sofisticação assediadora, né? Isso. Uma das questões que a gente vê, às vezes, é justamente aquela pessoa que ela tem uma psicopatologia e ela é manipulada, às vezes, pelo assediador para atacar ou para agredir um terceiro, um outro familiar, digamos assim, mas que faz tudo parte do grupo karma. Entende? Então, muitas vezes, a pessoa nem tem a lucidez do porquê que ela faz aquilo, mas ela fica um pouco de marionete, um pouco não, totalmente marionete ali do assediador, né? Tem uma pesquisa do Hernandes está aí, que é da Consciex, a Self-Killer, né? Que é justamente aquela Consciex que ela teve o suicídio, ela cometeu o suicídio, né? E ela não consegue deixar, ou não quer deixar de ter aquela sensação do suicídio. E muitas vezes, o que acontece? Ela pode ser manipulada por um outro assediador para fazer uma manipulação numa consim para cometer o suicídio. Porque aí, naquele momento, ela suga a energia da vítima, que se suicida, e volta a ter aquela sensação do suicídio que ela cometeu. Então, às vezes, é um processo do mega assediador manipulando outras consciências extrafísicas. É isso, Hernandes? Adriana, aqui na letra B, na página 55, na página 55, na 8ª linha, ali no meio da frase, você fala da análise dos acidentes de percurso e dos contratempos inesperados na gestação, no parto, na infância e na adolescência, comprometendo a genética. Esses acidentes, por exemplo, na gestação, precisam atingir a cabeça ou a mãe batendo a barriga em algum lugar, coisas assim já afetariam?
Pode afetar, sim. Às vezes, tombos maternos, né, são os contratempos que não se espera e acaba acontecendo, né? Agora, sempre pensando no seguinte: se a gente está falando da psicopatologia, sempre vai ter que ter alguma influência de aporte no cérebro. Ou baixa oxigenação, ou algum processo alimentar que vai ter algum comprometimento cerebral, ou às vezes até uma lesão cerebral maior, né? E aqui entra também a questão das infecções. Infecções virais, né? Tem vários estudos hoje em dia falando da relação de determinadas infecções virais com transtornos psiquiátricos. Na esquizofrenia, na depressão, no toque. Então, são algumas questões, às vezes, que não se espera e acontece. Obrigada. Em Definologia, página 54, linha 2. Determinação da paracausa. Como se dá uma determinação da paracausa? O princípio da descrença é aplicado? É bom, né? É sempre bom. A base, eu acho que isso é uma base para qualquer tipo de pesquisa. É o princípio da descrença, é a pessoa ter as próprias experiências dela, não só com ela mesma, como com os atendidos dela. Uma das questões importantes dentro aí do processo de pesquisa, para você fazer uma determinação, é você ter uma isenção cosmoética, que naquela paracausa não seja exatamente o que você quer, e sim o que de fato é, ou o que de parafato é, né? Então, a isenção cosmoética nessa pesquisa ela é muito importante e séria. Em neologia, o neologismo paraetiologia psicopatológico abrange o aspecto policármico? A neologia na página 54. Faço essa pergunta porque estão colocados os aspectos egocármico e grupo kármico, compondo as três expressões. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas expressões, na exemplologia, para ficar um pouco mais claro. Ali na página 58, né? Onde a paraetiologia psicopatológica egocármica seria o quê? A paracausa referente à vivência pessoal pretérita ocorrida pela ação da própria consciência. Com relação à grupo kármica, essa ação ela é da própria consciência quando em conjunto com o grupo afim. Obviamente, é aquela questão que a gente estava falando da grupo karmologia, mas, obviamente, tem consequências grupais que elas são muito mais amplas, consequências de determinadas ações que elas são policármicas, né? Que aí abrange muito maior número de consciências e situações. Agora, na fatuística, página 54, pensenologia. A atenção ao holopensene e baratosfera da Cracolândia, da boca de fumo do prostíbulo. Que contribuição essa atenção pode trazer a esse estudo e como se dá? Um dos pontos que a gente pode relembrar, né, está existindo um esforço, vamos pegar o exemplo da Cracolândia, existe um esforço lá em São Paulo, da segurança e da saúde, né, em acabar com a Cracolândia. Então, em determinado momento, esse ano, eles tiraram várias pessoas de lá, né, para serem levadas para outros locais. Agora, veja, isso são medidas relacionadas à intrafisicalidade. Mas e a multidimensionalidade? Como é que faz? Então, esse é um ponto que eu chamo a atenção, porque muitas vezes obviamente, a reurbanização ali intrafísica, ela não é o bastante. Você precisa ter um trabalho ali que vai influenciar a multidimensionalidade e as energias daquele ambiente. Então, é isso que eu estou chamando a atenção aqui, nesses pontos. O senhor diz que vou criar problemas se continuar com o processo espírita e conscienciológico. Esses problemas seriam a sério? Depende de você. De qualquer maneira, vão ter os problemas. Aí depende de você, como você age com isso. Porque dentro de um local com duas ideias que em muitos setores são incompatíveis, acaba aparecendo problema. Agora, precisa de ver como é que a pessoa tem jogo de cintura, como é que ela sai disso, etc. Depende da pessoa. Outra coisa para você. Ao esclarecer um amigo ou parente, como ao auscultar, inspecionar
e fazer a parasemiologia dessa consciência tão querida e entender as reais necessidades dela com isenção, ao invés de colocar o que a gente acha que ela precisa pela estreita convivência. Então, ele quer saber os negócios de como fazer isso. Chamou a atenção logo no início, né? Extrema afeição, é isso? A esquecer um amigo ou parente, como a escutar, inspecionar e fazer a semiologia dessa consciência tão querida. Tão querida. E entender as reais necessidades dela, com isenção. Chamou a atenção esse tão querida, que é um ponto que ele tem que tomar cuidado. Em vez de colocar a coisa como se fosse a pessoa que está pensando o que ela precisa. Isso, porque assim, se entra um processo muito emocional aí na questão da efetividade, às vezes a pessoa não consegue fazer essa perscrutação adequada. Então, assim, o ideal, sempre que essa perscrutação, essa análise crítica, ela seja feita, obviamente, com afetividade, mas com a racionalidade. Então, em determinados momentos, a gente vê que a pessoa ela tenta ajudar, mas tem determinados aspectos da pessoa que ela não consegue enxergar porque ela coloca o conteúdo emocional. Por isso que eu estou chamando a atenção desse tão querida que veio na colocação. Agora, um ponto sempre é que eu acho que é uma das coisas mais sérias aqui para a gente pensar em cosmoética. Eu até coloquei no Código Pessoal de Cosmoética aqui, em Códigologia, na página 56. O Código Pessoal de Cosmoética, embasando o limite autoimposto de autocura, e a utilização do Código Pessoal de Cosmoético enquanto garantia da heteroinvestigação paratiológica ser interassistencial e não intrusiva. Então, esse é um ponto de pesquisa que a gente tem que pensar. O que a gente for avaliar ali dentro da parasemiologia tem que ser para ajudar o outro, e não apenas por uma curiosidade pessoal ou do que eu acho que é melhor para o outro. É claro que dentro do processo de terapêutica, você às vezes vai estar com mais visão. Então, você tem uma ideia do que pode ajudar aquela pessoa, mas a imposição através do que você acha que é o melhor, isso pode ser um problema. E, em vez de assistente, você acaba fazendo uma interprisão com essa pessoa. Então, vale sempre a pena a gente estar olhando o nosso Código Pessoal de Cosmoética. Em tertúlia recente, o senhor respondeu uma pergunta dizendo que eu deveria sair do egão. Como eu faço para mapear onde ainda há império do egão na minha manifestação? Olha, uma coisa muito prática é o seguinte: nós estamos começando o mês de março. Você terminou o mês passado com 29 dias ontem. Então, pensa bem agora a sua situação, o que você fez no mês de fevereiro. Os seus altos esforços, foram todo a favor de você, ou o que é que você fez fora, a favor dos outros? Uma coisa que você não erra para estudar o egão é isso. Que assistência que você fez aos outros nesse período? O que predominou na sua vida? Agora, tem aquela pessoa que vai arranjar sempre uma desculpa para isso, né? Você olha bem as desculpas. Uma das desculpas que eu te dou desde já é o seguinte: não, eu ainda estou em formação da minha personalidade profissional, então eu preciso de pensar demais em mim. Então, você vai esperar a aposentadoria? Isso é conversa fiada. Os inversores já começam a fazer isso na adolescência. Então, pensa bem qual é o seu processo de intercâmbio com as outras pessoas, a interassistencialidade. Com isso, você vai ver se os seus altos esforços, a sua vontade, seus interesses, sua intenção, seus propósitos, se eles são objetivando as outras pessoas ou só o seu ego, só você. É por aí que a gente vê. Gente, hoje eu queria aqui dar umas palmadas para uma pessoa que tem me ajudado demais e que está completando os 17 anos hoje. É a professora Marta Lopes, que está ali. Custou achar, o negócio é difícil, ela ficou mais embaixo. Adriana, aqui no ar, na fatologia,
É a terceira, sexta, a oitava linha. A análise dos acidentes de percurso e dos contratempos inesperados, na página 55. Análise dos acidentes de percurso e dos contratempos inesperados na gestação, no parto, na infância e na adolescência, comprometendo a genética. Pode expandir um pouquinho? Posso. Esse aqui, até a gente já comentou aqui, né? É justamente assim, são situações que você não esperava que fosse acontecer, mas acaba acontecendo. Tipo, a gestante que às vezes acaba tendo determinada infecção, que isso vai mexer com o processo cerebral do novo feto, né, do bebê. Às vezes a gestante que tem algum tombo, que cai, né, ela tem uma queda. Às vezes algumas infecções adquiridas na infância, né. Eu estava comentando que muitos, hoje tem se conversado a respeito de que determinados vírus possam levar a determinadas patologias, tipo transtorno obsessivo-compulsivo, tipo esquizofrenia, a própria depressão. Então, isso a partir de infecções virais. Outra situação também, que a gente vê, às vezes, situações para a gente pensar e ter como hipóteses, né? Às vezes, o quanto determinados traumas, né, na hora do nascimento, principalmente parto a fórceps, eles podem levar a determinadas doenças, justamente pelo comprometimento ali cerebral, a partir do parto a fórceps. Eu queria perguntar para você uma relação com o assédio, com o assediador, essa situação toda. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que, antes de nascer, ela teve o cordão umbilical no pescoço, quase morreu já enforcada dentro da barriga, nasceu com icterícia, depois teve um acidente de percurso com 5 anos que o cachorro pegou, teve 32 pontos no rosto, depois teve um acidente com o joelho, e foi aquela série de situações. A pessoa tem muito parapsiquismo, então vem já desde a mãe caiu quando estava grávida, eram gêmeos, caiu e não aconteceu nada, mas aí quando você falou isso, quando você escreveu isso, me veio tudo isso na cabeça, a relação com o assediador, essa situação toda que você falou agora há pouco, dele estar promovendo situações, ou querendo até levar a pessoa de volta. Como é que você enxerga isso? Essa sequência, assim, até de... Veja, é claro que a gente tem que sempre pensar na relação o que é atrator naquela pessoa. Tem pessoa que é atratora de acidentes. Essa pessoa é. Você vê que a pessoa é atratora de acidentes. Então, quando você vê dentro lá do curso, o grupo kármico dela, ela ainda está naquela dificuldade, ela ainda não conseguiu fazer a recomposição. Então, a vida dela ainda dá muito errado, né? Então, ela começa a ter uma série de acidentes de percurso. Mas, independente também dessa pessoa atratora, que às vezes tem relação com alguma manipulação via assediador, né? Às vezes existem acidentes de percurso que não se esperava, aquilo não estava programado, né? Então, é isso que eu queria chamar a atenção aqui também, porque tem determinados vírus, não estava programado aquilo ali, e acabou afetando a genética da pessoa. Existem vários partos, né? E às vezes aquela pessoa ela acaba tendo um parto a fórceps, e isso dá um comprometimento para ela. Não necessariamente ela era para acontecer aquilo, mas acaba acontecendo. Nesse caso aí que você está falando, de fato, tem outras situações que a gente tem que avaliar, que a pessoa ela começa a ter uma série de acidentes de percurso, e se ela não tomar cuidado, daqui a pouco ela tem uma macro-PK. E aí ela dessoma mesmo. Então, esse ponto é que a gente tem que ver. O acidente de percurso, ele de fato era inesperado de acontecer, aquilo não era para acontecer, aconteceu, ou a pessoa ela tem uma questão de holopensene atrator mesmo de acidente de percurso, que é o caso aí dessa pessoa que você colocou. É porque aqui embaixo você fez aqui uma colocação também que eu achei que tinha a ver. Análise criteriosa da origem holobiográfica da raiz temperamental na parafatologia. E a pessoa tem um temperamento muito forte também. Entendeu? E aí, aqui comigo, né, eu estava vendo ligações e conexões com as coisas aqui, entendeu? Do jeito que você... Sim. Só para o pessoal ver, na parafatologia entre a linha 5 e a linha 6. Isso. Né? Dentro desse verbete raiz do temperamento, eu acho esse verbete muito sério para a gente estudar, por isso que eu estou repetindo ele, né? Falando novamente sobre ele. E nessa raiz do temperamento, o professor Valdo ele coloca lá
alguns tipos de raiz do temperamento, né? Raiz do temperamento familiar, raiz do temperamento genética, paragenética, e aí entra a questão da raiz do temperamento paragenética da holobiográfica, né? Então, para avaliar, às vezes a raiz do temperamento daquela pessoa, muito antiga, não é da mesologia, não é da família, é muito antiga, é dela mesma. E as companhias estão em conjunto ali, estão em conexão, né? Ah, Grupo Karma, né? É. Grupo Karmologia. E aqui, só para fechar, aqui quando você falou a pergunta do Arlindo, que ele falou semipossessão não identificada, porta-voz do assediador, teve um exemplo de uma dinâmica aqui que eu achei até que na hora veio para mim esse insight. Uma pessoa fez uma exemplificação que ela estava conversando com uma outra pessoa, uma conversa natural, uma conversa agradável, de repente ela teve um insight de fazer uma pergunta para aquela pessoa, uma pergunta simples. E ela fez aquela pergunta, a outra pessoa se alterou. Se alterou totalmente, e ela fez um questionamento. Por que eu fiz essa pergunta? De onde veio essa pergunta? Então, ela foi porta-voz aqui, pelo jeito, muito sutil, que ela não foi assim uma pergunta direcionada, perguntou alguma coisa, não sei, muito simples. Aí, quando ela viu, ela derrapou, ela falou, nossa, vou corrigir aqui alguma coisa. Entendeu? Ela percebeu que ela tinha sido usada por alguém para atingir aquela pessoa. Esse é um bom exemplo, né? Porque você está dando aí da questão da semipossessão não identificada, que ela só identificou talvez depois, né? Eu vejo que um ponto para a gente começar a estar mais atento nessas semipossessões é justamente, existe uma técnica que se chama técnica da qualificação da intenção, que é justamente nas nossas ações a gente sempre se questionar qual que é a minha real intenção com aquilo. Por que eu falei aquilo? Qual que era o meu objetivo em falar aquilo? Para que eu quero falar aquilo? De onde que veio, né? Entende? Quem está fazendo essa pergunta? Que aí você começa a avaliar. Mas espera aí, isso eu penso desse jeito? Não, isso não é um padrão de pensamento meu. Opa, então tem boi na linha. Ou então não. Às vezes a pessoa começa a descobrir que ela tem uma desqualificação da cosmoética que ela tem que melhorar, né? Às vezes ela percebeu alguma coisa da pessoa ali e mandou ver na primeira oportunidade, tem que avaliar. Não tinha assediador nenhum, era ela mesma. Obrigado. Adriana. Na minha família nuclear é composta de 10 irmãos, sendo 8 mulheres e 2 homens. 6 das mulheres têm fobias, como claustrofobia e pânicos bem acentuados. Inclusive, minha mãe tem fobias e transtorno de ansiedade grave. Uma vez foi comentado que pode ser devido retrovidas de dessoma em grupo. O que poderia ser feito para esclarecer se é genética ou paragenética? Sai dessa, né? Não, a primeira coisa aí que a gente tem que ver é o seguinte, que tem um processo grupal paragenético, é óbvio que tem, porque senão não seria uma família dessa. Sim. Essa família, eu vou fazer só uma piada, viu? Vê se me entende aí, que essa pessoa é do Rio Grande do Sul, não, é de Santa Catarina. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem um amigo meu que falou assim, Valdo, você fica falando em família nuclear, eu não tenho uma família nuclear, eu tenho uma bomba nuclear, está para estourar lá a qualquer hora. Essa aí é isso, mais ou menos a situação é essa. Agora, um ponto aí, uma pergunta, né, para a pessoa refletir, né? São 8 mulheres e 6 têm pânico e fobia, né? Então, obviamente, a relação grupocármica maior dessas 6 pessoas. Aí uma pergunta. Qual seria traços principais incomuns dessas 6 mulheres? Além dessas fobias, um ponto para pensar. O que liga mais, do ponto de vista de traço consciencial, essas 6 pessoas? Às vezes, você começa a investigar a raiz do problema, ou a raiz dessa relação grupocármica, através desses traços incomuns. Fui diagnosticada com transtorno de personalidade borderline em 2005. Participei de atendimento gratuito no Instituto de Psicologia da USP, em São Paulo, capital, após decepção amorosa durante 1 ano. Novamente, outra decepção e mudei para o Rio em 2007. Domingo passado, mudei para Criciúma, em Santa Catarina.
dessa vez para morar com um rapaz que conhecia há um ano na internet. Gostaria de saber se alguém conhece algum profissional da consciência-terapia na cidade atual que estou, Criciúma, e se a verbetógrafa tem experiências com esses pacientes. Bom, em Criciúma não tem nenhum atendimento consciencioterápico, mas a gente aqui Lá é pertinho, todo dia tem gente de Criciúma aqui. Pois é. É pertinho daqui. Aqui na OIC, do campus da OIC, aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem os atendimentos que são atendimentos intensivos, que geralmente são para pessoas de fora de Foz do Iguaçu. A pessoa vem, faz 5 atendimentos seguidos, geralmente 1 em cada dia, até 1 hora cada atendimento, e a gente vê que tem muito bom resultado. Então, se você tiver interesse, venha a Foz, você vai aproveitar também as tertúlias pessoalmente, vem fazer a consciencioterapia. Qualquer informação, pode ver o site da OIC, que é o www.oic.org.br. Pode ligar também para código de área 45, telefone é 3025 1404, OIC. Com relação à minha experiência com borderline, o transtorno de personalidade borderline, tenho experiência sim, né, como faz parte da nossa vivência dentro da psiquiatria, né? Mas eu vejo que a consciencioterapia, você vindo fazer, vai ser de boa ajuda, vai ter aí bastante assistência para você. A verbetógrafa utiliza a TENEPS como complemento assistencial aos seus pacientes? Possui alguma experiência para compartilhar? Está tão assim. Para compartilhar, né? Então tá. Está tão em cima. Bom. Estou tentando aqui fazer o papel daquilo que foi escrito. Eu estou vendo a intenção. Foi uma veemência. Então, estou. Tá certo? É interessante porque a gente é uma consciência só, né? Então, as atuações, às vezes, que são feitas em determinados locais, elas também reverberam na TENEPS. E, às vezes, acontece de ter determinada situação com o paciente em TENEPS, às vezes paciente que eu não vejo há um tempo, ou paciente que eu não estava pensando, não atendi nas últimas semanas, e acontece de vir fazer assistência para esse paciente na TENEPS. E aí depois eu descubro que estava tendo alguma situação específica com essa pessoa, com esses pacientes, nessas semanas em que foi feita essa assistência na TENEPS. Isso é bem interessante quando acontece, e eu consigo ver, né, que de fato estava acontecendo na realidade. Para a verbetógrafa, na parafatologia, página 55, quarta linha de baixo para cima. Favor comentar a constatação do assédio pela presença dos orgasmos frustros. Ok. É um ponto importante da gente avaliar, né? Uma pessoa que, às vezes, durante a relação sexual, ela não consegue, às vezes, ela está quase atingindo o orgasmo e, de repente, ela percebe, cadê o orgasmo? O orgasmo estava acontecendo e sumiu. Isso é o que a gente chama de orgasmos frustros. Se ela, na hora que ela estava tendo a relação, que ela ia ter o orgasmo, de repente o orgasmo some, para onde foi aquela energia do orgasmo? Então, ali tem boi na linha, né? Tem um processo de assédio, de vampirização, justamente na hora do orgasmo. Só para a gente lembrar, o processo da energia sexual é uma das energias mais densas que se tem. Então, a pessoa que começa na hora do ato, que ela vai ter o orgasmo, ela não consegue mais perceber o orgasmo, ele some, então tem que ver o processo de assédio. Tem um capítulo no Projeciologia, que é justamente sobre congressos sutiles, que tem especificamente algumas partes que fala sobre a questão do orgasmo frustro. Então, quem a pessoa tiver interesse, vale a pena estudar esse ponto do congresso sutiles e a relação com orgasmos frustros. A verbetógrafa. Na parafatologia 55, sexta linha. Como podemos melhorar na prática médica a realização do inventário psicopatológico paragenético no nosso dia a dia profissional? Bom, tem algumas coisas que você pode começar a avaliar, né? Dentro da observação do paciente,
você começar a ver aspectos relacionados à paragenética dele. Dentro do histórico médico, a gente vê muito a questão da história familiar e a história de situações desse momento da psicopatologia. Agora, eu vejo que o que a gente precisa ampliar, e isso a medicina não ensina, obviamente, para a gente, e a gente tem que começar a fazer a partir desse momento, é justamente começar a avaliar o temperamento, as reações emocionais, as reatividades, o tipo de pensamento da pessoa, a forma como ela lida com as emoções, a forma como é que estão as energias dela, ou seja, a gente tem que avaliar bem o processo da pensanidade dessa pessoa, que isso tem relação direta com o temperamento. Tendo relação direta com o temperamento, tem relação direta com a paragenética dela. Um outro ponto que vale a pena a gente estar atento também são os cacoetes dessas pessoas. Às vezes, elas têm manias, determinados hábitos que a gente vê que isso não foi da criação atual, isso já está enraizado com ela há muito tempo. Então, são cacoetes holobiográficos, é o que a gente chama, e até eu coloco esse verbete na remissiologia, que é justamente hábitos, né, das pessoas e manias que ela já traz, olha, de várias vidas, não são apenas dessa vida. Isso, obviamente, tem relação direta com a paragenética. Então, esse é um outro ponto, uma outra variável para você estar analisando. Muitas vezes, pacientes com TOC podem ter esses rituais manifestados nessa vida, mas que ele já vem fazendo há um bom tempo. Dar um outro exemplo, acho que foi essa semana, ou semana passada, que você chegou a comentar, né, Valdo, da questão para a gente estudar a relação do canibalismo com a bulimia. Né? Então, para a gente pensar nessa relação, né, das compulsões e o canibalismo. Então, é uma questão para a gente ver, obviamente, para a genética. Tem cara que você vê que ele foi canibal. Só de olhar para ele. No verbete do dicionário, o senhor poderia detalhar o slogan da valorização do Grupo Karma, junte-se aos bons? Não, o que nós queremos falar aqui é o seguinte, quando você se junta aos bons, você vai saber onde é que você se coloca. Ou você está igual, ou você está por baixo, ou você vai ver que você não é a mesma coisa. E agora, isso aí é muito importante, porque é a valorização do Grupo Karma, pouco a pouco. E o Código Grupal de Cosmoética, que eu falo aqui, há de ser, com o tempo, o primeiro princípio da comunidade consciente. Isso é na urbe, na cidade, no burgo, no bairro, na polis, na capital e na megalópolis. Então, isso é o deslanche para o Estado mundial. Agora, na interaciologia, como organizar no nosso dia a dia a interação, autocognição, amizade? Usando tão somente nossas parapercepções? Sim, as parapercepções ajudam muito, mas não é só isso. Você tem que examinar as reações naturais da própria vida, com os outros, o convívio. Agora, estabelecendo assim uma ponte de intercâmbio permanente, de fraternidade com os outros. Agora, eu chamo a atenção, ó, grupos evolutivos são os grupos kármicos. Equipes intrafísicas são as equipins tecnológicas. E as equipes extrafísicas, as equipex paratecnológicas. Isso aí é o que é o ideal para a gente crescer. Agora, gente, eu queria também chamar a atenção que hoje tem um grande amigo nosso aqui, que nos ajuda muito, que está completando os seus 17 aninhos. Eu queria que a gente desse umas palmadas para ele. É o Cristóvão Pérez. Ele está lá. Você ganhou até um aperto de mão, isso não é todo dia. Não, viu? Adriana, aqui no A, na página 55, Fatologia, é a terceira linha de baixo para cima. Você pode comentar a importância da verificação dos hobbies pessoais e, na sequência, a acuidade na avaliação do evento gatilho psiquiátrico? A importância da verificação dos hobbies pessoais. É bom a gente ver, naquele momento que a pessoa tem tempo, né, é o espaço livre dela de tempo, o que ela faz com aquilo, o que ela utiliza para preencher o tempo livre dela. Ela vai fazer tiro ao alvo? Tem gente que tem um hobby de tiro ao alvo, né?
riscomania, né? Gosta de uma adrenalina, gosta dos vícios da adrenalina. Tem gente que vai para o arco flecha, tem gente que vai com a arma e vai para o tiro ao alvo. Então, tem uma série de considerações para a gente estar avaliando isso. Porque, obviamente, isso tem a ver com o quê? Com a tendência para a genética dela, com o gosto dela. E isso, se ela começar a ficar mais atenta, ela pode, às vezes, perceber que determinado hobby dela mostra algumas características que também ocorrem em determinadas psicopatologias. Então, por exemplo, uma pessoa, às vezes, que tem um hobby de vícios pela adrenalina, ela começa a perceber que aquela emoção, ter muita emoção, aquilo é um gosto para ela tem um prazer por aquilo, aquele friozinho na barriga, aquilo é bom para ela, ela gosta de sentir aquilo. Isso não quer dizer que seja saudável, mas ela gosta daquilo. Às vezes você vai começar a avaliar, ela tem um temperamento que é típico da bipolaridade. Então, muitas vezes, você começa a analisar o que a pessoa faz dentro do hobby dela, o que ela gosta, quais são as tendências, e você vai ver que ela tem um determinado distúrbio que mostra também essa característica do vício pela adrenalina. Eu dei um exemplo aqui da bipolaridade, que é muito comum, às vezes, no bipolar, as grandes emoções. Em determinados estados do bipolar, na mania ou na própria hipomania, que a pessoa gosta de sentir aquela emoção. O processo até do se colocar em risco. E isso faz parte do temperamento de determinadas pessoas com bipolaridade. Em seguida, a acuidade na avaliação do evento gatilho psiquiátrico. Eu coloquei essa questão aqui, que é muito importante, que às vezes a pessoa ela tinha um funcionamento em que essas determinadas características pessoais, psicopatológicas, elas não tinham eclodido até então. E a partir de determinado evento, a psicopatologia ela se mostra. Isso fica muito claro, às vezes, em situações de esquizofrenia, né, que é um corte muito sério ali na vida da pessoa. A pessoa tinha um determinado funcionamento, de repente, a partir ali do primeiro surto, ela nunca mais volta a ser a mesma coisa, a mesma pessoa, o mesmo funcionamento que ela tinha. Então, vale a pena avaliar se teve algum evento que levou à eclosão daquela psicopatologia. A gente vê, às vezes, na prática. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu via mais do que aqui em Foz. Mas muito processo de umbanda, pessoa que trabalhava em umbanda e que começava a ter determinados surtos psicóticos, às vezes até dentro do processo de manias da bipolaridade. Era muito comum eu ver isso lá no Rio. Aqui, eu não vejo que a umbanda seja tão constante como era no Rio de Janeiro, né? Então, eu vejo menos, mas também já vi. E um outro ponto, por isso que eu coloquei em seguida, o efeito das seitas religiosas no aparecimento da psicopatologia. A gente vê muito disso na questão dos sincretismos, também, às vezes, até questões, já foram publicados livros sobre a questão do Opus Dei, e pessoas que acabavam tendo depressão e necessidade de tratamento psiquiátrico pela rigidez da própria seita, da própria religião. Ok? Ok. Adriana. Só mais uma aqui, na parafatologia, a última linha. Você pode explicar a rigidez ideativa da consciência após o descarte do soma comprometido? É justamente deixar aquela situação daqueles casos que, às vezes, obviamente, a paragenética da pessoa não conseguiu passar por cima de uma dificuldade física. Por exemplo, uma pessoa que contrai um vírus, tem uma infecção por um vírus e acaba tendo uma depressão pelo processo do vírus, né? Obviamente, se ela tivesse uma super ultra paragenética saudável, provavelmente aquilo não teria afetado tanto o processo físico. Mas, enfim, aconteceu. Mas ela acaba tendo um problema genético. Aquele problema ele é físico. Aquele problema do vírus que, infectado, causou o problema da depressão. Então, o que acontece? A pessoa, quando tem um descarte do soma, puxa, ela está super lúcida. O problema não era consciencial, o problema era físico. Adriana, Marilza aqui no B. Tudo bom?
Parabéns aí por esse verbete. Aqui. É o seguinte, você acabou de falar que vê o traço, que já viu várias vezes o traço da esquizofrenia em pessoas de Umbanda. A pergunta é: essas pessoas continuavam na Umbanda ou haviam feito dissidência? O porquê da minha pergunta. O budismo está cheio de gente que faz a dissidência da Umbanda, do Candomblé, mas continuam dentro do budismo com o mesmo comportamento de dependência, de medo, do castigo e tal. Então, como você vê isso? Só queria fazer uma correção. Tá. Eu não comentei que eu via o processo de traços esquizofrênicos na Umbanda. O que eu via é o seguinte... Mas o bandista, né? Não. O que eu via era o seguinte, eu via muitos surtos psicóticos. Tá. Não necessariamente esquizofrenia. Tá bom. Porque, assim, só para a gente diferenciar, surto psicótico, ele não necessariamente uma esquizofrenia. é do transtorno da esquizofrenia. Você tem, às vezes, bipolar com surto psicótico. Né? Tá Ou certo. então, às vezes, surto psicótico por drogas, ou pelo processo de um surto episódico. Tá? Então, só para corrigir. Sim, tá. Então, isso eu vi muito em questão de Umbanda, principalmente lá no Rio, que você tinha, às vezes, determinados surtos psicóticos, a pessoa que começava a mexer com Umbanda, né? Mas sempre mais voltado, do que eu via, mais relacionado à bipolaridade e drogas. Tá, mas essas pessoas estavam dentro mesmo da Umbanda ou haviam feito dissidência? Não, elas muitas vezes continuavam dentro da Umbanda. Mas já vi alguns casos também, justamente quando a pessoa saía da Umbanda, então isso vinha uma pressão extrafísica, justamente para queimar o cérebro ali da pessoa. Né? Um processo de assédio ligado à Umbanda, a pessoa fazendo a dissidência da Umbanda. E em relação ao pessoal do Santo Daime que dá os surtos? Você já viu alguma coisa também? O pessoal do Santo Daime que o quê? É o pessoal que surta dentro do Santo Daime com aquelas beberragens. Sim, tem até o processo do chá, né? Da substância química do chá. Sim, mas você já chegou a atender alguém? Não especificamente que estivesse utilizando, mas que já usou, já. Tá? Não naquele momento que ela estava ainda fazendo o ritual, isso eu nunca não atendi, mas pessoas que saíram do Santo Daime e ficaram com algumas questões, principalmente depressão. Sim. Aí, para estudar a relação da substância do Santo Daime com o processo da depressão. Com o processo da saúde mental. Tá. Obrigada, viu? Tudo bem, Adriana? Parabéns aí. É que me veio à mente agora aqui aquele conceito, acho que meio antigo, não sei se era mito ou não, da hipomania poder ser uma coisa positiva. Né? Nos livros mais antigos que tinha sobre transtornos e tal, cheguei a ler alguns. Isso aí é mito ou algum grau de bipolaridade ou de mania pode ser uma coisa boa para a performance de vida da pessoa? A hipomania do transtorno bipolar ser uma coisa boa? Não, é doença. Doença, doença. É a mesma coisa, às vezes, que se defende que ter depressão é uma coisa boa. De raiva também, que a raiva pode ser... Isso é doença, isso é pode patologia. Ser usada. Né? O ideal é o processo do serenismo. Sim, claro. Esse é o ideal, não tem como, nem para baixo, nem para cima. Né? Então, isso aí é uma distorção de quem quer tentar adorar a pílula dentro de uma situação patológica. Isso aí, para mim, Olha, e isso eu acho que é um problema quando se tem essas vendas, sabe? Eu acho que foi ano passado, ano retrasado, que tiveram 2 revistas falando do processo da positividade da depressão. Eu li livro que falava disso sobre Então, veja, depressão não é uma coisa boa. Não tem que se estimular ninguém a ter depressão, ninguém a ter hipomania. A boa parte, todo mundo suicida. Não, e ainda tem... Pior do que isso, eu vi num filme, que é até uma
É uma trilogia esse filme, né? Um deles tinha um rapaz, né, que era vampiro, e que ele dizia que ele tinha inveja da pessoa que era humana porque ela podia se suicidar. Gente! Não, isso é doideira, Tata. Isso é o maior absurdo de ter um negócio desse. Os blogueiros ficam procurando essas coisas para chamar atenção. Depois eles falam, houve tantos que olharam, tantos que procuraram. Gente, isso é um estímulo ao suicídio. Não, mas isso aí não tem lógica nenhuma, né? Como é que Agora, deixa um negócio desse? Para esclarecer mais aí a situação dele, seria bom a gente falar. Por exemplo, amanhã aparece uma moça muito bonita e fica totalmente apaixonada por você. Aquilo pode ser uma doença. Por você. Agora, a doença dela. Quer dizer, Doença dela, até né? o processo afetivo positivo Pode ser, uma doença. que é o da SA, né? Pois é. Porque ela direciona mal, né? Pois é. Agora, Valdo, queria te perguntar um negócio também. Obrigado, Adriana. No teu verbete de dicionário, né? Eu estava lendo ali a coisa da autocognição, amizade, né? Aí fiquei me lembrando as coisas desde de pequeno. Eu ouvi algumas pessoas falando de conhecimento, não como conhecimento tradicional, né? Falou, mas a pessoa está falando conhecimento em relação a outras pessoas, né? Na minha cabeça isso, né? Que para mim conhecimento era uma coisa que você dominava, que sabia, né? Tinha a ver com estudo e tal. E no Rio, principalmente, se usa muito isso, né? Se usa até mal isso, né? Porque às vezes a pessoa tem um círculo de conhecidos, que ela chama de conhecimento, que acaba dando até oportunidade de fazer coisas ilícitas, etc., né? Eu queria saber, isso tem, você quando pensou nesse verbete, pela importância que você dá à coisa consciencial, mais do que as outras coisas, né, externas, objetos, até objetos dos saberes, ao objeto do outro, da consciência, você vê relação nisso, quer dizer, o conhecimento, o interconhecimento, a amizade, nesse caso, né, é mais importante mesmo do que a autocognição? É pelo seguinte, se você for olhar a humanidade inteira, ou analisar as pessoas de per si, uma por uma, a maioria ainda tem muito egoísmo. Na hora que a pessoa vê o conhecimento do outro, e ela dá valor para o outro, ela sai do egão dela, o egoísmo diminui, a fraternidade começa a aparecer. Então, se você analisar assim, não há dúvida que é. Mas agora, a coisa mais séria, que você só evolui com isso, é você tendo autoconhecimento, a autocognição. Não adianta você apreciar, adorar, bater palma, ter um ídolo, um ícone na pessoa, um popstar no outro. O problema é você pegar aquilo que ele tem de bom, o trafor dele, e implementar em você, colocar em você. Você que tem que ser assim. Porque isso é por causa do próprio reflexo também, né? É. Mas agora, o processo nosso todo é de exemplo. O exemplo arrasta. Tá, agora, a pessoa do exemplarismo, também acho isso, que o problema mais do que autorreflexão, mas autorreflexão, autocognição mas agora não pode o processo todo é o exemplo. O exemplo arrasta. Não, eu concordo. A gente tem que ver muito isso. Um cara que é ídolo dos outros, é ícone dos outros, é um problemão. Responsabilidade. Ele é responsabilidade porque, dependendo das reações dele, de fixar aquilo, ele está fazendo um fã-clube. Isso aí é um perigo. Você está entendendo? Sim. Por isso que a gente tem que mostrar a realidade da gente do jeito que a gente é. Não está colocando muita pluma, muita coisa em cima da gente, não, porque senão dá problema da baratrosfera. Tá, mas aí então o sujeito, por exemplo, que é mais superficial, que ele não entra na questão ele conhece as coisas, mas não entra na... superficial é o medíocre. Então, esse cara não entra muito nas questões mais profundas da agora, autocognição. Medíocre, a tendência dele é ter uma raiz na baratrosfera. Ele ainda não saiu disso. Então, aí essa coisa de procurar só saber da vida dos outros, viver pela vida dos outros, isso acaba sendo uma fuga pelo mais fácil, né? A falta de esforço, né? Mas agora é importante por causa do processo do exemplo. Entende? Porque se você for ver as biografias dos outros, às vezes você vai chegar à seguinte conclusão: muito daqueles seus erros, desvios, equívocos, omissões negativas que você cometeu, as pessoas souberam arranjar uma solução inteligente, fácil,
que você não tinha pensado. Então, a biografia do outro, às vezes, é muito importante para preencher essa lacuna, esse erro, essa omissão, aquele buraco, uma fissura, entende? Que a pessoa tem. E ele vai ver o seguinte, a pessoa vivenciou aquilo. Então, dê o exemplo. Por isso que eu falo, o exemplo arrasta. Tá, mas com isso você não está fazendo apologia da heteroreflexão, mas sim antes da autorreflexão, salientando a importância também da amizade. A autorreflexão que vai predominar aí. Predominar, mas saindo de si e cultivando... Então é muito importante a amizade. A amizade é básica no processo evolutivo. Então esse pessoal que... Eu não vejo jeito de a gente combater a amizade em nada. A amizade é uma coisa das mais sérias e relevantes que tem na evolução. Por isso que eu já falei, até na amizade raríssima. Sim, mas isso aí é outro nível. Agora, veja, é a amizade raríssima. Pensa bem. Olha meu caso com esse que eu considero meu maior amigo, que é o transmentor. Esse cara me ajuda demais. Ele é uma mas aí é um pouco de puxa-saco. Que vocês, todos vocês, arranjassem um evoluciólogo, uma evolucióloga. O meu também, meu melhor amigo. Para ter assim a mão. Seria o máximo. Sim, então esse pessoal no geral, né, mais social, que sem estar querendo fugir da raia de si mesmo, considera aquele conjunto de relacionamentos um conhecimento, eles não estão errados. Agora, né? os bustos, nós já vamos ter 130 aí fora, estão começando a ser assentados. Esses bustos têm muita personalidade que vale a pena pensar e estudar a biografia. Eles depois vão colocar uma mini biografia em cada um dos bustos para a pessoa pensar como é que é. Agora, não fica pensando que nesses bustos aí tem consciência livre, serenão, porque não tem. A maioria deles tem cada lacuna desse tamanho. Agora, até é bom você ver as biografias deles, porque você vai sentir muito bem com seus amigos. Está entendendo? Não é só aquela parte boa, extensiva, evolutiva, tem também a parte pior. Tá ok? Agora nós vamos então para as energias. Pessoal, favor de desligar o celular e não teclar durante a mega euforização. Obrigada.
Então, Marta, como é que foi aí? Achei bem bacana, né? A questão da agradável, eu senti no crescente, é como se saísse de mim, eu começasse a me expandir, e depois, num determinado momento, eu senti como se estivesse retornando, as energias estivessem se recolhendo, né? Eu não sei se foi uma evocação, um desejo ou uma percepção, que foi a lembrança do meu pai. Entende? É como se eu tivesse... Gostaria que todo esse bem-estar chegasse até ele. Entende? Você está sentindo bem agora? Estou sentindo bem, muito bem. Obrigada. E what about you? First, I can feel the very strong vibration coming from this way. It's just like this. And then I have the feeling of length. It goes to the top, and I can feel that I length myself, and my conception goes into myself, and I can feel in the second half that my energosoma is vibrating. I can see a violet color in my mind, and I feel that I have much space in myself. Now you are in good condition. Yes, but a little. My energosoma is It's full. the field, it's the energy. And what about you? Como é que foi você? Eu percebi, foi no crescendo também, foi expandindo todo o processo energético, a descoincidência, e uma sensação de tranquilidade também crescendo. Fiquei mais tranquilo, mais passivo. Vocês não tem problema, vocês estão nos 17 anos, tudo é possível. Estou sentindo bem agora, né? Está bem? Né? Tá bem. É muita energia que tinha aqui, muito sério. Ele aí é um ator, apareceu até no filme lá, no Nosso Amigo, eu já vi o filme, eles ainda não levaram, está muito bem ele, dentro do serviço. É isso. Muitas graças. Valeu.
Então, como é que foi você? Você está podendo falar? Estou podendo falar. Professor, muita energia. Intensificação fora de série, na região da cabeça. Recebi um comando assim de ficar bem tranquila. E uma intensificação muito forte na região da cabeça. Uma pulsação do frontochakra. E a sensação, essa é a segunda vez que eu participo da mega euforização, a sensação é sempre de poder mesmo, a sensação de força. A energia é muito forte, mas é sutil, é difícil de descrever. E ela perdura. Então, eu sinto aquela condição aqui, nessa região toda, do ombro para a cabeça, de muita força e muita tranquilidade. E a sensação também de que teve um campo parasanitário. Foi isso, sim. Esfriou a extremidade das mãos e expandiu a energia, mais ou menos aqui. O campo ficou bem. Você está sentindo bem agora? Eu estou me sentindo muito então, bem. Tá bom. E o meu chefe aí, como é que foi? No primeiro momento, eu senti uma limpeza da psicosfera e depois um trabalho em vários chakras que provocou um EV suave. É um som de EV, mas suave. No resto do exercício, eu fui sentindo uma pressão do lado direito do corpo, como se uma esfera estivesse entrando no meu campo e pressionando todo o lado direito, a cabeça, todo lado. E perdurou assim durante o exercício. No final, eu senti como se estivesse interligado em todo o tertuliário, como se eu pudesse sentir, de alguma forma, vários pontos tertuliários, estivesse interconectado com a energia em todo o tertuliário. É difícil de escrever, mas é uma expansão que eu senti essa conexão. Está bem agora, né? Estou bem, muito bem. E você? Como é que está essa nossa veterana? Senti uma descoincidência bastante forte, assim, fui ficando meio tonta. Depois senti como se eu estivesse flutuando. Em alguns momentos eu sentia como se estivesse num movimento assim para frente. E mais para o final eu senti como se fosse assim um pulsar de todos os chakras, assim, começou aqui na cabeça e depois eu senti em várias partes do corpo. Você pensou no João, porque parece que ele está tão triste lá, que ele ficou lá? Não, me vieram algumas ideias de algumas coisas que eu tenho pensado. Então tá bom. Mas olha, muito obrigado, foi ótimo, vocês estão passando bem e muita energia que teve aqui. Gente, eu devolvo a vocês a nossa professora Adriana, tá certo? Adriana. Alô. De novo aqui. A gente vê, assim, algumas pessoas que aparentemente não têm nenhum tipo de distúrbio, de pertúrbio, mas que com determinada movimentação de energias ou alguma quantidade de poder que a pessoa ganha, ela altera ou se mostra, né? Não sei, aquele negócio de você conhece a pessoa quando você dá poder para ela. Como é que a gente faz para não entrar por esse caminho assim? A pessoa, qual tipo de pesquisa, de autopesquisa que a gente faz para, diante de um poder que você receba ou diante de um aporte de energias, qualquer outra coisa, você não cai nesse tipo de condição? Eu até coloquei aqui na trinomiologia, eu coloquei a questão do trinômio, sexo, dinheiro e poder, que são 3 variáveis, né, para a gente tomar cuidado e a relação disso com as psicopatologias, né? Você pegou especificamente a questão de poder. Eu tenho uma hipótese, para mim, de estudo, dentro da questão da distimia, que é aquele transtorno depressivo basal, contínuo, né? A pessoa mal-humorada, né? Tipo, bom dia por quê? Né? Que essas pessoas têm uma questão de lidar muito mal com poder. Isso é uma hipótese minha, tá? Pessoas que provavelmente já tiveram muito poder, né, em vidas passadas, ou até nessa vida mesmo, tem até um pouco relação lá com a síndrome do ostracismo, mas que
elas lidam mal com o poder e isso entra no processo de humor dela. Então, eu vejo que essa questão do poder é muito séria. Para a gente, eu acho que uma das questões da gente ficar vigilante em como lidar melhor com o poder é justamente pensar o seguinte, olha, esse poder que chegou para mim, dentro que seja de um cargo ou de um extra de energia, que aquilo ali não seja para mim. Que eu pense justamente no objetivo, o que eu vou fazer com aquilo para ajudar os outros. Aquilo ali entra com uma profilaxia, deixa de ser para você. Porque a grande questão do poder é a questão do egocentrismo, é a questão do egoísmo. A pessoa se sente bem com aquele mando, mas quando ela parte do princípio que ela tem aquilo, aquele cargo, aquela hierarquia e aquela energia, aquilo não é para ela. Aquilo ali é para ela fazer assistência aos outros. A gente vê muito nisso a questão de cargo político. A pessoa ela acaba perdendo, às vezes, o amparo de função, ou ela não escuta o amparo de função, ela se fecha para o amparo de função, porque ela pega o poder para ela. E deixa de utilizar aquilo para assistir os outros. Eu acho que isso é uma profilaxia. Que, na verdade, é uma representatividade, né? Um cargo desses. Ela está representando outras pessoas, né? E é assim, naquele momento evolutivo. Às vezes, naquele momento da vida. E às vezes você vê lá com a síndrome do ostracismo, né? Estou olhando para o Marx, que tem aí o livro dele. Eu li, eu lembrei bastante disso. Que é justamente a questão de, olha, acabou, esquece, aquilo ali foi o momento. Mas a pessoa, ela entra naquela amargura porque ela perde aquela condição. Às vezes ela nem se dá conta que ela entra num processo de lidar mal, que ela perde o amparo de função. Às vezes ela perde o amparo de função, ela não está mais naquele cargo, ela não está mais naquela função, e ela lida mal com isso. Obrigada. Professor, de que maneira explicar a consciência com transtorno bipolar dentro da multidimensionalidade? Não, o problema é que vem do passado e quase sempre a pessoa tem algum desgosto muito forte, que ela fica alimentando aquilo dentro de si mesma. Como fazer uma boa assistência a essas consciências sem criar interprisão? A melhor coisa que tem é esperar naquela fase em que a pessoa está acessível. Se ela tiver com muita depressão, tem que esperar passar a fase da depressão. Agora, quando ela estiver no intermédio, quer dizer, naquela fase de transição, entre uma condição de muita excitabilidade para chegar até no processo da depressão, é que a pessoa tem que entrar e começar a conversar, mostrar exemplo, fazer com que a pessoa pense nos outros para sair de si mesma. Uma boa parte disso existe devido ao egoísmo. A pessoa pensa muito em problema pessoal. Se ela olhar para fora, sempre vai encontrar gente em muito piores condições do que a dela. Então, ela pode ajudar. Agora, a ajuda, quando é feita com boa intenção e com energias realmente positivas, nunca traz dificuldade para o assistente, só dá valor para ele. De modo que a pessoa tem que ter a ideia de que jamais ela vai ter uma interprisão, porque está ajudando os outros, desde que essa ajuda tenha boa intenção, desde que ela esteja caprichando no processo da fraternidade. Pense nisso, que é sempre positivo. Adriana, aqui na página 56, na ciclologia, você fala das patologias cíclicas. Você pode falar mais? 56, ciclologia. Tá. As parapatologias cíclicas, né? Justamente a gente tem as patologias cíclicas. A bipolaridade é uma delas, né? Que volta e meia acaba tendo um ciclo. A pessoa às vezes tem a depressão, às vezes tem a fase de hipomania ou mania. Então, fora as patologias cíclicas, eu chamo a atenção aqui a questão das parapatologias, que são justamente, às vezes a pessoa ela tem um modo de funcionar, mas aquele modo de funcionar naquele momento evolutivo, ele está assim bem rebaixado do ponto de vista de aparecimento. Ele não tem a chance de estar ressurgindo, mas em determinados momentos ele ressurge com mais facilidade. E aí isso você tem a recrudescência do sintoma. Se eu não me engano, eu até coloco sobre essa recrudescência aqui, na estrangeirismologia, os insights sobre a recrudescência sintomatológica da vivência consciencial,
que é justamente isso. A pessoa ela tem aquele mecanismo de funcionar, mas aquilo não está tanto aparente. Mas em determinado momento aquilo eclode de uma forma e dá a recrudescência da sintomatologia. Então, por isso que eu coloquei como uma questão cíclica. Você escreveu sobre isso, você pensa em que fatores, às vezes, externos que vão que vão startar aquilo, que vão dar o peteleco para aquilo surgir, e daqui a pouco a pessoa se acalma e daqui a pouco aquilo volta de novo, é isso? Como se fosse até um processo, a pessoa tem aquilo latente, mas às vezes são situações, são momentos da vida, às vezes são ligações afetivas, às vezes são companhias, às vezes é consciência. Então, um monte de situações que às vezes aquele mecanismo da pessoa fica caricaturado, aquilo eclode em sintomatologia. Que ela teve, às vezes, há 10 vidas atrás, aquela psicopatologia. E aquele, em determinado momento evolutivo, aquilo volta a acontecer. A mesma patologia. Tá? Agora, das patologias cíclicas biológicas, que é o que você tinha conversado no início, a maior mesmo é a TPM. O homem escapa isso, escapa daí, você está entendendo? É uma coisa muito séria para o homem. Quer dizer, o homem é frágil, ele não pode ter TPM. É um outro ponto de vista, né? Val, eu tenho uma pergunta, não que eu não tenha coisa para perguntar para a Adriana, que é bem mais vasto ainda, mas dentro daquele mesmo assunto ainda do teu verbete, né? Queria entender o seguinte, então, depois daquela fase que o sujeito já não é mais medíocre, né? E ele saindo de si, ele começa a interagir, participar mais ativamente, até conscientemente mais do grupo karma e até além disso, polikarma, etc. Então, até que ponto isso para ele se torna mais importante do que uma atitude ou do que um retorno, mesmo que seja esporádico, à egokarmalidade? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu queria saber se a gente, nessa condição, mesmo se vendo de fora, quer dizer, se considerando parte do contexto, vamos dizer grupo kármico, para não estender demais a polikarma, a gente também consegue ver, ainda de fora, a gente mesmo, né? E até se estudar e aumentar o nível de autocognição, né? Então, essa que é a minha dúvida. Isso precisa haver uma certa alternância nesse sentido? O ideal é o seguinte, o ideal é se você começar a ajudar os outros e pensar mais nos outros do que em você, você nunca erra. Agora, você vai terminar a vida bem. Aí você vai ver o que aconteceu depois. Terminar o quê? Você vai terminar a sua vida bem, muito bem. Sim, sim. Então, aí você vai ver depois sua ficha, como é que melhorou. Então, quando a pessoa está pensando muito nos outros, se é assistencial, e ela está dando tudo da hiperacuidade, da inteligência dela naquele sentido, ela está sempre ganhando mais. Não se está pensando muito no ego. Não, então, isso que eu estou dizendo. Porque você, mesmo de fora, você vai enxergar no meio de todo mundo a você mesmo. Então, acho que agora, fica dispensado. O engraçado é que a psicologia positiva, que agora é a última escola que apareceu, é baseada justamente nisso. Isso, né? É a pessoa pensar nos outros. O problema é dos outros, não é só nela. Vai pensar nos outros para saber conviver com os outros, ajudar os outros. Então, isso que eu estou dizendo, porque quando você tem essa abordagem, até cosmovisualmente, né? Cosmovisiologicamente, você não deixa de ver você mesmo, só que você se enxerga no meio. Esse é o maior livro da psicologia positiva. Eu já li daquele cara, aquele azulzinho. Né? Esse aqui que é o maior livro. Qual é o livro? Florescer. Agora, aqui tem coisa muito interessante, as opiniões dele, os processos, por exemplo, dos psicólogos da época lá, os problemas lá na Inglaterra, é muito interessante aqui, as brigas entre os acadêmicos, para ele chegar nisso. Esse homem, esse Martin, ele gosta muito de falar do processo dele. Tem um livro azul pequeno também, Martin alguma coisa, né? Agora, esse aqui, esse livro em português está sendo mais falado aí dessa. Quer dizer, então, de certa forma, aquela positividade, o gosto de agir, né, o saber agir nesse sentido grupal,
te deixa por mais tempo de ver dentro desse... Até que, enfim, a psicologia está caindo em si, para não ficar só nessas coisas superficiais. Eles estão entrando agora numa parte mais prática. Essa psicologia positiva é mais prática. Isso aí, essa coisa que a gente está falando, tira, assim, pelo menos a meu ver, né, aquela pontualidade ou a esporadicidade da ação sobre o outro, porque você está junto com o outro. Então, o ângulo mesmo, o referencial é outro mesmo. Agora precisa de positividade o tempo todo para isso. Né? Senão... Olha, então nós esperamos outros 100, uma posição, tá certo? Muito bom, senhor Berbete. Os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 92 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 16 perguntas online e 41 votos presenciais. Os recados de hoje são do Leandro sobre a monitoria na transmissão do tertuliário, a Rosa Nada sobre o programa Verbetografia, a Cris, o Rafael e o Everaldo sobre curso CPC e imersão no Paradireito, e a Sandra sobre o acoplamentário. Agora com vocês a Marilza sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estou aqui apresentando o netbook que será sorteado no próximo domingo pelos amigos da enciclopédia aos seus afiliados. O primeiro prêmio, um netbook, marca Lenovo. O segundo prêmio, um livro da biografia de Moisés Bertone. E o resultado será anunciado aqui no final da tertúlia, no domingo próximo. Contamos com a participação de todos. As pessoas que estão desatualizadas com as suas inscrições e queiram participar do concurso, do sorteio, deverão telefonar para o CIAEC ou entrar no site da Enciclopédia da Conscienciologia. O telefone da recepção do CIAEC é 3525-2652. Obrigada a todos e sorte para todos os amigos, né? Olá, pessoal, boa tarde. O convite para voluntariar no Departamento de Transmissão das Tertúlias a todos os residentes em Foz do Iguaçu permanece aberto. Quem tiver disponibilidade para estar no tertuliário pelo menos uma vez na semana, do meio-dia às 3, procura a gente aqui, diretamente, qualquer dia, ou envie um e-mail para tertulias@caec.org. Obrigado. Boa tarde a todos. No próximo dia 22, agora de março, nós vamos fazer a abertura do programa Verbetografia à distância, totalmente à distância. Vai ser de 7h30 da noite às 9h30 da noite. Então, a gente convida todos vocês para fazerem suas inscrições com antecedência para participarem desse programa, cujo objetivo é vocês escreverem um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia. Para as pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu, nas suas cidades, se elas conseguirem um grupo de 15 ou mais interessados, elas terão desconto, quer dizer, todo o participante do grupo terá desconto de 25%. Isso também vale aqui para Foz do Iguaçu. Então, a gente espera todos vocês para compartilharem conosco desse programa e depois da Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar vocês para participarem de uma série de eventos e atividades que vão ocorrer aqui no CIAEC, voltadas para o entendimento e para o debate, para a vivência da paradireitologia. Lembrando que o paradireito nos ajuda na condição de uma convivência mais harmônica, mais fraterna, o entendimento mais profundo da aplicação da cosmoética. Então, amanhã nós teremos uma palestra gratuita com a professora Adriana Rocha sobre jeitinho brasileiro e flexibilidade cosmoética. É o primeiro evento dessa série, né, de atividades da paradireitologia. Ainda na segunda-feira nós teremos uma imersão, vai ser às 3h, na sala 2 do edifício das Dinâmicas. E na segunda-feira nós teremos uma atividade que chama imersão laboratorial, que é durante uma semana a pessoa pode realizar uma série de experimentos laboratoriais
visando o aprofundamento em determinado tema. Esse tema dessa imersão vai ser a anticonflitividade. E a gente lembra que todos os recursos dessa imersão vão ser destinados para reforma dos laboratórios do CAEC. Então, estão todos convidados. E aproveitando essa semana, essa imersão no Paradireito, nós vamos ter, no dia 23 a 25 de março, o primeiro módulo do curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso tem como principal objetivo fornecer ferramentas otimizadas para a implantação e aperfeiçoamento do Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso ocorrerá aqui no CAEC e tem 20 vagas limitadas. A gente aguarda vocês lá. Obrigado. E dando ainda continuidade à imersão na Paradireitologia, nós vamos ter o acoplamentário dia 16, 17 e 18 de março, com a temática Paradireito, com os EPICONs Cristina Aracaki, Alcir Alves, Kátia Aracaki. Então, os interessados podem fazer suas inscrições no CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigada. Fica aí. E para amanhã o verbete de autoria da professora Sandra, mapeamento da sinalética, a especialidade autossinaléticologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.